Olá, meu querido, minha querida, beleza? Química orgânica na área, a parte sobre estruturação das cadeias e a parte de hibridação. Temos que voltar a trabalhar com hibridação porque é o conceito de como que o carbono vai montar as cadeias carbônicas. Nós vimos lá na química inorgânica, onde nós vimos hibridação também, só que de outros elementos, como o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o enxofre e outros. Aqui a gente vai focar só no carbono, beleza? Acompanhe comigo lá, ó. Hibridação ou hibridização do átomo de carbono, beleza? Então, como você conhece, eu já também comentei isso, o carbono, ele é tetracovalente, beleza? Então, a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6. Desculpa, 2p2, beleza? Quantos elétrons ele tem na sua camada de valência? Olha como é importante saber a distribuição eletrônica. 4. Só que também é importante que nessa camada de valência, ele vai ter um orbital S, que vale 0, e 3 orbitais P, que vale 0, mais 1, menos 1, números quânticos. Lembram de orbital? Agora, como é que eu distribuo os dois elétrons? Um para cima e um para baixo. E os dois elétrons, um para cima e um para cima. Então, se você analisar essa distribuição eletrônica, que tem que ser bem caracterizada, o carbono tem dois elétrons desemparelhados. Elétron para cima e elétron para cima no subnível 2p. Então, na teoria prática de ligação, o carbono teria que fazer quantas ligações? Só apenas duas. Eu, quando estou em sala de aula, eu dou porque né, a gente trabalha bastante com terceirão, e o pessoal já teve química orgânica na segunda série. Aí eles veem lá, química orgânica, o carbono, eu já sei, eu manjo. Aí eu dou um susto danados. Pessoal, quantas ligações o carbono faz? Os caras, 4! Não, mudou. Vocês vão receber uma nova apostila agora. Essa apostila que vocês estão usando em química orgânica pode jogar fora, porque o carbono só faz duas ligações. Ou seja, tudo que vocês aprenderam até agora de química orgânica, não vai mais usar. Cara, tem gente que cai pra lá, desmaia pra cá e assim por diante. Por quê? Porque acha que é um susto. É um susto. Tem que ser dado. Porque as coisas que jogam pra vocês aí no ensino médio, né, no que a gente está vendo aí, nem sempre é o verdadeiro. A gente tenta dar aquela burlada básica, mas explicar por explicar, tem que demonstrar, certo? Estou demonstrando para vocês, não estou puxando o saco para mim, para o meu lado aqui não, tá? Eu só estou demonstrando para vocês que fica fácil dizer 4. Agora, se eles cobrarem uma questão um pouquinho mais específica do carbono, aí todos vocês que não sabem fazer essa denominação, todos vocês que estou falando concorrente de vocês, porque você está vendo esta aula, então, consequentemente, você sabe fazer. Ou vai entender o que eu estou falando. Então aqui o carbono estaria fazendo quantas ligações? Apenas duas ligações. E você sabe que o carbono é tetracovalente. Então o que acontece aqui? Um salto. Um salto da onde? Do elétron do S para o P. Abrindo, aí sim, o quê? Os seus 4 orbitais semi-preenchidos. Aonde que eu posso unir um S com os 3P, ou eu posso unir um S com 2P, ou eu posso unir um S com 1P. Só que aqui você vai ter 4 ligações simples, aqui você vai ter uma dupla, que corresponde a 3 simples, certo? 3 sigmas que eu falo, né? Vamos colocar assim, né? Vamos até já começar a escrever aqui, ó. 4 ligações sigma. Aqui você vai ter 3 sigmas e uma pi. E aqui você vai ter uma tripla ou duas duplas. Que vai ter que ter 2 sigma e 2 pi, obrigatoriamente. Isso para o átomo de carbono. Só que lembrando que as ligações sigmas, elas são no mesmo eixo, e as ligações pi são puras, são paralelas. Já falamos sobre isso, beleza? Então aqui, ó, o gráfico energético, que também cai em algumas questões mais específicas. Então, aqui eu tenho os 2 orbitais semi-preenchidos. Então, quer dizer que o carbono está errado, não está fazendo as suas ligações específicas. O S é esférico, para recordar. E o P é na forma de halteres, duplo ovoides. O PX, o PY e o PZ. Agora, se você misturar o S com o P, certo? Vai resultar nos híbridos SP alguma coisa.
SP, SP2 e SP3. Mas eu posso colocar o D e o F, mas para o carbono não. Para o carbono só são esses três, SP3, SP2 e SP. Tudo bem? Agora, se você misturar o S com o P, você vai ter os híbridos SP. E essas são algumas representações espaciais dos orbitais, ó. O orbital S, 1S é o menorzinho, ó. Esse aqui é 1S, esse aqui já é o 2S. E esse aqui já é o 2P. A ordem crescente de energia que nós já vimos lá no diagrama de Linus Pauling. Legal? Então, existem três maneiras de você hibridizar o átomo de carbono, certo? O sp3, que é a promoção de um S, né, de um elétron do S para o orbital P que estava vazio, pelo diagrama energético do carbono que eu coloquei para vocês, formando um estado intermediário, ou seja, um estado excitado. Temos que recordar a excitação também, que é importante, ok? Aonde que eu tirei, ó, o elétron que estava aqui, eu joguei lá para cima, ó. Então, houve uma excitação, estado ativado. Agora, como que se dá um híbrido sp3? O S tem que subir um pouco e os 3p vão ter que descer um pouco, até que você tenha um estado intermediário de orbitais com energia inferior à energia total, que facilita o método de reação. Olha o que vai acontecer aqui, ó. A fusão de um orbital S com 3p dá origem ao sp3. Foi o que eu acabei de falar, ó. Aqui você tinha eles na forma original. Beleza? Aqui também. Agora, o que aconteceu aqui? Eu coloquei eles um pouquinho para baixo e um pouquinho para cima. Então, está num estado intermediário de energia. E aqui que facilita as 4 ligações. Aqui que você vai ter as 4 ligações sigma. Tranquilo? Beleza, né? O sp3 está aí as 4 ligações sigmas, que ele é tetraédrico, 109 graus e 28 minutos. O sp2, mesma coisa, tudo vai ter a mesma denominação. Só que em vez de você misturar, que é hibridar, é misturar um S com os 3, eu só coloco 2. Ou seja, eu só desço 2. Quer ver? Ó? É a fusão de um S com 2P. Olha só. Eu coloquei esse lá para cima, ó. Certo? Então, esse desapareceu. Esse não tem. Só que agora eu tenho 3 em cima e 1 embaixo. Como a hibridação é um estado intermediário energético, eu desci dos 3 que estavam aqui em cima, ó, eu tinha 3 lá em cima. Eu desci 2 e um S que estava embaixo, eu subi. Então, resultou em 3 ligações sigmas, só que um permaneceu na forma original. Esse é o original, é o puro. E para que serve o orbital puro? Para caracterizar a ligação π. Então, por isso que o carbono vai ter sp2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. Como você vai ver apenas a denominação, que está aqui, ó. 3 ligações sigma e uma π. A π é a pura. Legal, né? Ó, a hibridização sp2 para o eteno. Ó. Eteno, essa molécula nós já vimos anteriormente. Ó. Aqui você tem a ligação π em cima, embaixo, puxa isso que vai, porque é a união desses 2 orbitais que estão em o quê? Em paralelo. Difícil ser cobrado, mas se cair, acredito que você vai conseguir acertar. Os 2 hidrogênios, que são S, certo? Porque a sua configuração eletrônica é 1s1, como está aqui, ó. Então, por isso que essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação sigma, porque é uma ligação simples, né? O eteno é assim, ó, o desenho em cima representado, ó, H, H, H e H. Esse carbono, ele é sp2, esse carbono é sp2 e o hidrogênio é S. Então, essa ligação que eu estou especificando aqui, ó, é uma ligação sigma que está unindo o carbono, que é sp2, com o hidrogênio, que é S. Ou S, sp2, a ordem não me interessa. Uma dessas duplas ligações é a π, então π continua π. E essa outra ligação aqui, ó, é a ligação sigma, que é essa que está aqui, ó. Vamos puxar aqui para baixo, ó, que é a ligação sigma, que está unindo o carbono, que é sp2,
com o outro carbono que também é sp2. Então, é uma ligação sigma sp2, sp2. Tranquilo? Hibridação sp da mesma conformação inicial, certo? É a mistura de um S com um P, permanecendo 2 orbitais puros agora, certo? Ó, eu tinha aqui a forma original, certo? E 2 permaneceram. Então, 2 ligações π, e aqui eu vou ter 2 ligações sigmas. Tranquilo? Agora, a ligação sp do carbono é 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Ó. 2 sigma e 2 π. 2 sigmas e 2 π. Legal, né? Aqui a hibridação sp do etino. Então aqui você tem carbono e aqui você tem hidrogênio. Agora aqui no meio sempre é a ligação sigma. Esse orbital aqui, ó, certo? Com esse orbital estão em paralelos. Consequentemente eu tenho uma π. E esse aqui na frente e esse lá de trás, com esse aqui na frente e esse aqui lá de trás, eu tenho a outra ligação π. Então, é H ligação simples, tripla simples com H. Então, esta ligação é uma ligação sigma, porque é uma ligação simples, que está unindo esse carbono que é sp, esse carbono é sp, e o hidrogênio é S, e o hidrogênio é S, porque só tem um orbital S. Então, essa ali é uma ligação sigma, sp-S. Uma é π, uma é π. Consequentemente, essa do meio, ela vai ser sigma, que está unindo um carbono sp com outro carbono que é sp. Então, fica sp-sp. Essas são as clássicas informações e cobranças aí nas provas, né, de vestibulares. Enem não vi também nenhum conceito efetivo cobrando esse tipo de situação aí. Bacana? Legal, né? Tá aqui, ó, algumas questões já. O uso do cigarro acarreta muitos riscos à saúde. Dependendo do órgão, as chances de uma pessoa que faz uso do cigarro ter um câncer é muito grande. No pulmão, laringe e boca, as chances são 20, 30 e 4 vezes maior, respectivamente, do que quem não é usuário. Na nicotina, ou a nicotina presente no cigarro, é uma substância que estimula o sistema nervoso, alterando o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. A fumaça do cigarro pode existir aproximadamente 6 mg de nicotina, dos quais o fumante absorve em torno de 0,2 mg. A fórmula da nicotina está apresentada abaixo. Então está aqui a fórmula da nicotina. Ele fala assim: em relação à nicotina, assinale a alternativa verdadeira. Sua fórmula molecular é C10H20N2. Enem adora cobrar esse tipo de item. Vamos lá? Cada vértice é um átomo de carbono. Cada vértice é um átomo de carbono. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Agora, os Hs. Cada carbono que você sabe que tem nesses vértices precisa fazer 4 ligações. Esse carbono aqui, por exemplo, está fazendo 1, 2, 3. Está faltando a quarta, H. Aqui embaixo também está faltando H. Aqui embaixo também está faltando H. Aqui em cima está faltando o H. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono não precisa H. Esse, 1, 2, 3. Não importa com quem ele está ligado. Está faltando um H. Tudo bem? Aqui está faltando 2 Hs, H, H. Aqui vai faltar 2 Hs, Hs. Aqui vai faltar 2 Hs, H. E aqui eu tenho 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. H14. Tem H14? Nem. Tem H20. Então, letra A já elimina. Mas eu tenho quantos nitrogênios? 1 nitrogênio, 2 nitrogênios. N2. Beleza? Tranquilo, né? Letra B. Apresenta carbonos com hibridação sp2, que faz uma dupla, cada carbono, e sp3, as 4 sigmas. Bora lá? Então, aqui, ó, deixa eu apagar tudo isso, por isso que é bacana aqui, ó, dá para apagar e dá para fazer tudo de novo, ó. Os carbonos com dupla, quais são? Esse tem dupla, esse tem dupla, esse tem dupla, esse tem dupla, esse tem dupla. Então,
esses carbonos todos aqui, todos são sp2. Esse carbono só simples, que está faltando os hidrogênios, não esqueça disso. Hidrogênio está faltando, tá? E esses só ligações simples. Então, esses carbonos todos, com exceção do nitrogênio que está aqui no meio, eles todos serão sp3. Então, sp2 e sp3, perfeitamente correto. Sua estrutura apresenta um radical ET, ET2. E radical a gente vai ver daqui a pouco, tá? É isso aqui, ó. Esse é um radical metil, não etil. Então, falso. Apresenta a sua estrutura um grupo funcional amida. Depois a gente vai ver a função. Já trouxe para a gente já começar a dar uma característica nessa estrutura aqui, ó. Essa é uma estrutura amida. C dupla O ligado ao nitrogênio. Eu tenho C dupla O, eu tenho nitrogênio. Mas nesses nitrogênios eu tenho um C dupla O? Não, não tenho. Certo? Eu tenho um C dupla O? Não, eu não tenho. Eu tenho um C dupla O? Não, eu não tenho. Sabe qual que é essa função e esta função que não tem o C dupla O ligado direto? É chamado de amina. Essa é a diferença que nós vamos ver depois entre amina e amida. Então, elimina. E apresenta 3 ligações π e 20 sigmas. Π, quantas π eu tenho nessa estrutura? Eu tenho 3. Certo? Ó, essa é π, essa é π, essa é π. Agora, todas as outras que faltam os hidrogênios aqui, ó, certo? Faltam os hidrogênios, são as ligações sigmas. Então, aqui eu vou ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou ter 27 ligações sigmas e 3 ligações π. Tranquilo? Então, item falso. Legal, né? Bem fácil, bem tranquilo a nossa caracterização aí. Outra questão. A borracha natural, produzida principalmente a partir do látex de uma árvore originária da Amazônia brasileira, Revera brasiliensis, seringueira, é um polímero natural de moléculas do isopreno, cuja estrutura pode ser apresentada a seguir. O aluno já fica preocupado com os nomes. Fica preocupado, de calma aí, certo? A respeito dessa molécula, é correto afirmar que possui 4 ligações do tipo sigma. O aluno só vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ah, beleza. Não. Porque, como eu falei para vocês, cada vértice é um carbono. Só que cada extremidade também é um átomo de carbono. E esse carbono está faltando 3 ligações, esse está faltando 2, esse está faltando uma ligação, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, esse está 1, 2. Então, ele vai ter quantas ligações do tipo sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Falso. Possui uma forma molecular C5H6. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Deixa eu colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. C5. H, quantos Hs eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. H8. Então, falso. Não possui carbono com hibridação sp. sp tem que ser 2 duplas no mesmo carbono ou uma tripla. Bom, essa eu descarto porque eu não tenho tripla. Deixa eu limpar aqui, ó. Certo? Esse carbono é sp3, esse carbono é sp2. Esse carbono é sp2, esse é sp2 e esse é sp2. Então, não possui sp? Não possui. Então, é verdadeiro. Não possui átomos de hidrogênio. Possui átomos de hidrogênio. Possui 4 carbonos com hibridação sp3. Não, 1 carbono com hibridação sp3. Falso. Tranquilo? Então, muita calma, muita caracterização aí. A química orgânica está diretamente ligada ao carbono, especialmente, e temos que sempre lidar com essas características de ligação. Lembrando que os ângulos também são importantes. Deixa eu fazer aqui até uma ressalva, ó. Esses ângulos que você tem aqui, ó, esse ângulo é de 120 graus. Este ângulo é de 120 graus. Este ângulo é de 120 graus.
A mesma coisa acontece com esse e com esse. Já esse cara aqui, esse ângulo é 109 graus e 28 minutos, porque é um carbono sp3. Você precisa caracterizar esse tipo de conceito. Então, eu posso perguntar nessa cadeia que eu tenho 4 carbonos, são 5, 4 deles são trigonais. E um é tetraédrico, que é o carbono sp3. Legal? Então, façam a associação desta aula com a aula lá de hibridação, porque são duas. Eu foco isso porque lá está na química inorgânica e aqui está exclusivamente na química orgânica. Vocês perceberam que eu não falei hibridação de nenhum outro elemento, exclusivamente do carbono. Legal? Beleza? Faça os exercícios, estude, caracterize cada tipo de ligação, carbono, pá. Pode usar isso aqui também, né? Ó, só ligações simples, ele vai ser sp3. Se ele fizer uma dupla e duas simples, ele é sp2. Se ele fizer uma tripla e uma simples, ele é sp. E se ele fizer duas duplas, ele também será sp. Legal? Tranquilo? Taca-lhe pau aí nos estudos e boa aula a todos, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.